Olá a todos que nos acompanham. Eu sou o professor Adilson, do Colégio Universitário Unidave, e a gente inicia hoje um ciclo de podcasts sobre o tema do Setembro Cidadão. Neste mês de setembro, o Colégio Universitário Unidave desenvolverá uma série de atividades alusivas ao mês da cidadania. E a gente inicia então hoje com o professor Fiorello Zanella esse ciclo de podcasts, e o tema de hoje então é a colonização italiana no Alto Vale do Itajaí. Bem-vindo, professor Fiorello. Obrigado. Como foi dito, Fiorello Zanella, professor, hoje aposentado, mas eu tive o prazer de lecionar no Estado durante 40 anos, tive o prazer de ser professor aqui da Unidave também, durante 15 anos, e hoje eu me dedico à literatura. Eu sou historiador, tenho escrito mais de 20 livros já, e atualmente estou me dedicando muito à literatura italiana, à imigração italiana principalmente, porque tenho observado que algumas coisas precisam ser vivenciadas de maneira diferente para o nosso leitor. Então, estou à disposição. Agradecemos a vossa presença e a gente queria começar, professor Fiorello, dizendo que o senhor nos contasse, então, como que foi essa vinda dos primeiros imigrantes italianos para a região do Alto Vale do Itajaí. Que motivações levaram eles a se deslocar naquele período, em condições adversas, né, de um outro país, atravessando um oceano e vindo para uma terra que eles desconheciam, né? Então, a gente quer que o senhor conte um pouco para a gente, a partir dos seus estudos, que motivos que levou eles a saírem de lá e como que foi esse processo de chegada aqui, o que eles encontraram. Então, a Europa, nesse período de 1830 a 1870, mais ou menos, viveu um período social muito crítico. Era uma região em que os países não estavam formados, eram pequenos principados em cada país, então não havia uma unificação central. Havia guerras, desde 1830 havia guerras internas, que resultaram na unificação, por exemplo, da Itália em 1870. Nesse período, em virtude de ter havido muitas guerras, em virtude de falta de terrenos para os proprietários, em virtude da pobreza que eles viviam, em virtude de doenças que aconteciam tanto na agricultura, por exemplo, na uva, né, e no bicho da seda, que fazia o produto dos tecidos, né, criou problemas sociais para os moradores, não só da Itália, mas como também de outros países, como a Alemanha também. E por isso houve a necessidade deles irem trabalhar em outros países. E como o Brasil tinha aberto portas para a imigração, com o fim da escravidão, então deu-se início à imigração, tanto italiana quanto alemã. A alemã ocorreu em 1850, quando criou-se a colônia de Blumenau, e as colônias italianas começaram a ser criadas a partir de 1875. A colônia de Rodeio, a colônia de Rio dos Cedros, a colônia de Ascurra, a colônia de Nova Trento e assim por diante. Então vieram para cá milhares e milhares de cidadãos europeus que acabaram vivenciando a nossa vida colonial aqui de Santa Catarina. Esses colonos inicialmente vieram com a expectativa de terem terras boas, terras de plantio, terem riqueza, terem oportunidade de enriquecerem, né? De terem acompanhamento político e social para poderem viver numa terra nova. E, na verdade, não aconteceu muito bem isso aí. Houve uma decepção para os italianos, principalmente, já que nós estamos falando desse tema agora. Houve uma decepção porque, quando chegaram aqui, as terras eram impróprias para a agricultura, eram terras de montanha, de difícil acesso e de difícil plantio. Terras magras também, que não davam muita produção. Mas os colonos italianos acabaram vivendo nessas terras, acabaram criando suas famílias, as famílias foram aumentando, porque os filhos que vieram novos acabaram casando,
E como não tinham terras, não tinham dinheiro para comprar terras novas, eles começavam a residir no próprio terreno onde os pais moravam. Como resultado, houve uma superpopulação de famílias, né, nessas regiões. Então, as regiões onde houve a colonização italiana, como Rodeio, Rio dos Cedros e Nova Trento, principalmente, que são os três maiores focos da imigração italiana da nossa região, acabaram ficando sem propriedades para os filhos menores. E esses tiveram que ir em busca de outras terras. Foi aí que deu-se início à chamada migração desses povos. Certo, professor. O senhor pode nos contar um pouco também como era o cotidiano dessas famílias ao chegarem no Alto Vale do Itajaí? A questão da religiosidade, dos encontros, a convivência, as dificuldades que eles encontraram, como que eles mantinham contato entre as famílias, o processo de ocupação territorial. Bom, tudo isso acontecia tanto nas cidades de origem, Rodeio, Rio dos Cedros, Nova Trento, etc., como aconteceu aqui no Alto Vale, quando eles se instalaram no Alto Vale. Essa migração para o Alto Vale, ela ocorreu exatamente no final do século XIX, a partir de 1890, com a chegada primeiro de alemães e italianos aqui no Alto Vale. Alguns anos depois, a partir de 1905, começou a vinda desses italianos que saíam dessas regiões que eu falava, de Rodeio, Nova Trento, Ascurra, Rio dos Cedros, etc., e começaram a migrar para o Alto Vale, porque as terras devolutas que existiam nessa região do Alto Vale começaram a ser disponibilizadas através de colonizadoras para a população que quisesse comprar essas terras. As terras eram doadas pelo governo para as colonizadoras. As colonizadoras tinham que preparar a estrada, preparar as pontes, né? Organizar o processo de colonização e, posteriormente, podiam vender essas terras aos colonos. Os colonos compravam as terras e se instalavam. Diferentemente do que aconteceu lá em Rodeio, Rio dos Cedros, etc., aqui as terras eram bem melhores. Elas tinham produtividade e tinha muita madeira para eles fazerem as suas casas e para prepararem os seus terrenos e os seus plantios. Sobre a questão da vivência deles, ela sempre foi muito ativa. A parte de religiosidade foi muito forte entre eles, né? Trouxeram essa vivência desde a Europa, né? A parte de cultura e de tradições, ela sempre se manteve e se mantém até os dias de hoje. Por exemplo, nós temos muitas famílias ainda aqui no Alto Vale falando o dialeto italiano ainda hoje, né, depois de 150 anos. Né? Tem famílias, muitas pessoas falando ainda o dialeto hoje, que é uma coisa que se mantém. As tradições na comida, né, na vestimenta, né, nas atividades sociais, elas ainda são frequentes hoje, né, como sempre foram. Há manutenção ainda de corais folclóricos italianos em vários municípios do Alto Vale, né? Por exemplo, nós temos grupos folclóricos aqui em Rio do Sul, em Taió, em Rio do Oeste, em Presidente Getúlio. Quer dizer, todo o Alto Vale, em todo o Alto Vale nós temos várias associações, né? A partir de 1975, quando se completou os 100 anos da imigração italiana, a Itália, em respeito a esses italianos que vieram para o Brasil, e sabendo que eles foram injustiçados, primeiro por perderem a terra de seus pais, segundo por não terem recebido terras que eram tão próprias para o plantio, como tinham sido prometido para eles, a Itália, através de seus governos, principalmente o governo de Trento, e também de outras regiões, como a do Belluno, da região de Bérgamo, etc., vieram para o Brasil em 1975, quando se completava 100 anos da imigração italiana, e instituíram associações italianas. Entre elas, a província de Trento conseguiu constituir as chamadas associações italianas, denominadas Círculos Trentinos. Então, criaram essas associações
que continuaram a manter as tradições italianas aqui em território brasileiro. E isso se vivencia hoje ainda, nas famílias, na sociedade, nos grupos sociais, na vestimenta, na comida, nas canções italianas, no dialeto e na comunicação que tem hoje com a Itália. Ela continua forte ainda hoje através dessas associações. Muito bacana a sua fala. A gente gostaria de saber também um pouco quais são os motivos pessoais que levaram o professor Fiorello a estudar a colonização italiana nessa região em específico, no Alto Vale do Itajaí. A gente sabe que o senhor tem pesquisas realizadas em outras regiões, mas o que motivou o senhor a investigar como é a colonização, como foi e como esses imigrantes se deslocaram para esse espaço? Bem, há um fato particular que me fez eu dedicar-me à literatura italiana. Primeiro porque sou de origem italiana, falo dialeto italiano desde pequeno, continuo falando ainda com muitas pessoas da nossa região ainda. E segundo porque em 1975, quando completou-se 100 anos e começaram a vir italianos para o Brasil, com o objetivo de criar um clima de ideias e de confraternização com os ítalos brasileiros, surgiu uma dúvida na minha cabeça. De onde a minha família veio da Itália? De que lugar? E eu perguntei, naquela época eu fazia, em 1970, por exemplo, em 1969 comecei meu curso de letras, estudava em Joinville, depois fiz o mestrado em Florianópolis, e eu ia nas bibliotecas e não achava nada de onde teriam vindo a família Zanella. Aí eu perguntei para o meu falecido pai, que conheceu o meu bisavô que veio da Itália, Innocenzo Francesco Zanella. Perguntei para ele, o pai sabe, por acaso, que conheceu o meu bisavô, sabe de onde veio a família Zanella? Não, eu não sei. Só que uns dias depois ele chegou e me disse essa frase, mi son da Belum. Traduzido o dialeto para o italiano, para o português, eu sou de Belluno. É em dialeto, né? Por isso que eu coloquei no livro Mi son da Belum, o livro que escrevo sobre a família Zanella. Então, o que ocorreu com isso aí? Isso me despertou a ideia de eu começar a estudar melhor a colonização e a imigração italiana. Eu tinha diversos livros de autores brasileiros que escreveram sobre a imigração italiana. E percebi um fato que me causou estranheza. Por que a relação desses livros e a relação que se tem nas cidades só consta o nome do homem imigrante? Aquele que recebeu o terreno. O terreno está no nome do cidadão masculino, não dos filhos e da mulher. Aí eu imaginei assim, os imigrantes são quem? É só o homem cabeça da casa? Ou também a esposa e os filhos? Então eu percebi que nós temos que começar a escrever livros sobre os outros imigrantes que vieram. Por exemplo, na minha família, além do Giovanni Maria Zanella, que era o capo da família, veio a Lúcia Marcoleone, que era a esposa dele, e vieram 2 filhos menores. O meu bisavô, Innocenzo Francesco, com 6 anos, e um irmão dele, Stefano, que tinha apenas 3 anos. Então, são 4 imigrantes, não um apenas. Então, nós precisamos corrigir esse erro histórico que ocorreu. E por isso comecei a escrever sobre a imigração italiana. Estou começando a me dedicar em livros que escrevem sobre a imigração italiana. Esse ano, por exemplo, nós acabamos de lançar um livro que fala dos 150 anos da imigração italiana.
São vários escritores de Santa Catarina que escreveram sobre a imigração italiana. 150 anos da imigração italiana. Então, são os primeiros livros que aparecem dentro da modernidade, trazendo fatos novos sobre a imigração italiana, que foi escrita por vários escritores há 20, 30, 40 ou 50 anos atrás. Muito, muito bacana a sua fala, professor Fiorello. A gente já de antemão diz que em breve sairá um livro escrito pelo professor Fiorello Zanella, sairá pela editora da Unidade, que vai contar, né, esses 150 anos da imigração italiana. A gente agradece a presença do professor Fiorello e em breve a gente terá, nesse Setembro Cidadão, um novo ciclo de debates aqui e de conversas e roda de conversa aqui no Abscrat, e a gente convida vocês a acompanhar nas redes sociais as publicações do Setembro Cidadão do Colégio Universitário Unidade. Muito obrigado, professor Fiorello. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.